Vamos lá, galera. Hoje nós vamos discutir os 7 maiores burrices que a classe média alta fazem no Brasil. E ao longo dos anos, obviamente, eu faço milhares de mentorias através da mentoria CSP e várias mentorias individuais. E normalmente essas mentorias individuais são para cuidar de casos com ou endividamento muito alto ou de investimento financeiro muito altos. E normalmente as pessoas que fazem parte dessa necessidade são pessoas de classe média alta, que têm salários, têm prolabores altos. Incrível quando analisa a vida deles, analisa as planilhas deles, analisa o comportamento deles e as decisões que eles tomam. Infelizmente, ou incrível que pareça, muitos deles vivem da mesma maneira, extremamente parecida, consequentemente, tendo os mesmos resultados. E nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas das lições, algumas das coisas em comum para todas essas pessoas e vou compartilhar também histórias bem interessantes de vários dos meus mentorados. Então, vou contar para vocês primeiro um segredo. Muitas das pessoas, presta bem atenção que eu vou falar para vocês, muitas das pessoas que você vê por aí, que você conheça, seus vizinhos, pessoas que você conhece, de familiares, tudo isso, que você muitas vezes considerado como seu sonho de consumo, o trabalho deles, o emprego deles, às vezes funcionário público de alto escalão, executivos de multinacional, empresários, e muitas vezes você olha para eles com inveja e fala, ai, nossa, que sonho o que ele ganha. Eu vou contar para vocês um segredo. Com minha experiência, muitos dessas pessoas, muitos, não pouco, a vida financeira deles não só que não são melhores que seus, muitas vezes é 1000 vezes piores do que seus. E eu vou explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Primeira coisa, vamos começar a entender o que é considerado uma renda de classe média alta no Brasil. Tem várias estatísticas, várias formas de calcular, várias tabelas que aparecem, depende do jornal, depende do instituto que faz, mas se a gente vai pegar de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles colocam como classe B, vamos lá, que eles consideram isso como classe média alta, famílias que ganham, têm renda familiar entre 10 a 20 salários mínimos. Se a gente traduzir isso, estamos falando de mais ou menos de 15 a 30 mil por mês. Já a classe A, eles consideram famílias que têm ganhos acima de 20 salários mínimos, estamos falando de acima de 30 mil. Não vamos discutir, porque tem um que fala que mais ou menos, mas vamos considerar acima de 20 mil, 30 mil como considerado classe média alta. Primeira coisa, vamos abrir um parênteses a respeito desse valor, porque eu sei que tem pessoas que assistem do canal que têm salários altos e vai falar, bem, 20, 30 mil parece muito, mas não é muita coisa não. E tem pessoas que olham para esse valor e falam, pelo amor de Deus, nunca nem sonham em ganhar isso, às vezes nem por ano. Mas o que vocês entendem é que isso depende muito da família e especialmente da região no Brasil onde essa família vive. Se vocês pegam viver em grandes capitais, especialmente nos capitais mais ricas do Brasil, vamos dizer assim, 20, 30 mil, como uma família, muitas vezes não é suficiente. Pelo menos nos olhos da classe média alta. E se você pega, às vezes, interior, cidades mais afastadas, às vezes 10 mil reais, 15 mil reais é uma fortuna que dá para fazer tudo. Vou dar para você um exemplo simples. Eu tenho um casal de amigos meus que moram aqui no Alphaville, perto de São Paulo. Nem no Alphaville que vocês conhecem, pelo menos quem conhece essa região, nos grandes casas não, nos grandes condomínios. Eles vivem num apartamento de 60 metros cúbicos. E eles pagam 9 mil reais de aluguel. Só de aluguel 9 mil, com 2 crianças pequenas. Então, vocês entendem que depende da região que você mora, esse valor não é grande coisa. Mas no Brasil você é considerado classe média alta. Simplesmente isso. Então, vamos começar a entender alguns erros que todas as pessoas de classe média, ou a maior parte deles, comentam o tempo todo. Vamos começar. O primeiro erro é depender de uma única fonte de renda, seja passiva ou ativa. Muitas dessas pessoas, eles trabalham muito e muitas vezes focam no emprego deles, na carreira deles, por isso que obviamente eles têm relativamente sucesso, ganham altos salários, então eles não têm tempo e nem o foco para diversificar as fontes de renda. E depende de uma única fonte de renda. E no nosso mundo, com uma economia em constante mudança, um mundo extremamente inestável, você depender de uma única fonte de renda é extremamente perigosa e não importa quanto ele é bom. Nunca coloque seus ovos na mesma cesta. Mesmo que você trabalhe o dia todo, ganhe bem, pense sempre em ter segunda, terceira fonte de renda. Pode ser no começo renda ativa. Às vezes você ganha 20 mil, mas 1.000, 2 mil reais faz diferença sim, porque 1.000, 2 mil reais a mais que no começo pode ir para investimento, que no pior dos hipóteses, de repente, uma nova fonte que você vai criar para o futuro, mas tem que ter mais de uma fonte de renda. No futuro, obviamente, se você já faz seus investimentos e começa a ter fontes de renda passiva, serve também. Mas muitos de vocês não tem nem nenhum, nem outro. Então, diversificação, ter mais de uma fonte de renda, isso é um erro fatal. E se você vai corrigir isso, ele pode proteger você muito nos invernos na vida. O segundo ponto, que é exatamente o antídoto do primeiro ponto. A pessoa tenta diversificar, mas inventa modas. Começa a entrar de novo, como ele tem grandes salários, tem grande crédito, ele começa a entrar simplesmente em negócios, envolvendo investimentos que ele não tem nem noção.
mas ele acha que porque ele é bem sucedido em uma área, ele acha que porque ele tem um pouco de dinheiro, ele acha que ele pode diversificar investindo em negócios ou fazer coisas. E simplesmente o que acontece? A pessoa não estudou, ele não tem nenhuma ideia, ele pega às vezes ideia que ele viu na internet, às vezes cunhado que vem com uma ideia que a gente pode investir numa franquia, que ele nem vai precisar trabalhar, ele só vai colocar o dinheiro e o cunhado vai trabalhar. E muitas vezes esses negócios, de novo, como a pessoa não planejou, não estudou, ele só acha que vai ser fácil porque ele vai só colocar dinheiro e vai deixar nas mãos dos outros, muitas vezes dá muito errado. Vou contar para vocês uma história. Eu fiz uma mentoria com um casal extremamente bem-sucedidos na área deles, mas de novo, como tinha dinheiro e queria multiplicar o dinheiro, eles encontraram um investimento seguro na igreja. Foi recomendado na própria igreja esse tipo de negócios. Muitos membros da igreja investiram também, e eles investiram pesado porque eles acharam muito vantajosos os lucros que foram prometidos. E, infelizmente, nesse golpe, eles perderam mais de 2 milhões, simplesmente tentando diversificar os negócios deles. Então, deixa-me dar para vocês uma dica muito importante. Sempre quando você quer construir uma renda extra ou diversificar seus negócios, sempre eu recomendo você escolher negócios onde você tem algo que eu chamo vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva? Algo que você é melhor que os outros. Algo que você estudou mais que os outros. Algo que você tem experiência mais que os outros. E se você vai diversificar nessa parte, você tem muito mais vantagem do que outras pessoas que não têm essa vantagem. O que pode ser vantagem competitiva? Por exemplo, se você estuda, se você é engenheiro, vantagem competitiva é escolher uma renda extra que é ligado à engenharia. Algo, sei lá, dar estudo, alguma coisa. Algo que outra pessoa que não estudou não pode fazer. Não adianta você estudar uma coisa e você vai tentar ir numa coisa totalmente diferente. De novo, você vai concorrer com pessoas que também são leigos igual a você. Se você entende de um tipo de investimentos, isso pode ser uma vantagem competitiva. Algo que você tem diferença que os outros. Próximo ponto. E eu vejo isso muitas vezes. Gastos acessíveis com filhos, como a educação dos filhos. Muitas vezes, pais de classe média alta querem proporcionar para os filhos tudo que eles nunca tinham na vida, entendeu? Aí começa a investir, colocar eles em escolas caríssimas. Gente, eu vejo escolas para crianças, 6, 7, 8, 9 mil reais. Para vocês entenderem, o que seu criança vai ser da escola? Nada. Depois ele vai ter que fazer vestibular para entrar para uma faculdade, para lá começar a vida dele, muitas vezes. E muitas vezes totalmente desproporcional ao valor que a família ganha. E você veja na planilha que eles fecham no vermelho para manter. A escola das crianças, às vezes, são 2 crianças com cursos complementares, gastos, liberdade para criança, cartão de crédito para criança de 14 anos, com gastos de 2.500. Eu falo, 2.500? Essa criança faz o quê? Não, porque às vezes ele vai com umas crianças que ele... Gente, vocês perderam totalmente a noção. Justamente porque pais que às vezes na infância não tinham e eles acham que dá essas coisas, eles compram felicidade, sei lá. O que eles acham disso? Péssimo. Péssimo, não importa quanto você ganha. Você não pode perder dos valores. A criança tem que aprender que as coisas são difíceis na vida. Ele tem que aprender o valor do dinheiro. Ele tem que aprender que o dinheiro não cai na árvore. Ele tem que aprender que criança de 14 anos não tem dinheiro. 14 anos pede dos pais, das poucas coisas que ele pode fazer. Ele não pode ter a liberdade de gastar. E quando essa criança vai crescer? Me explica uma coisa. A criança quando vai ter, sei lá, quando termina a faculdade com 21, 22, quanto vocês acham que ele vai ganhar no primeiro emprego dele? E ele vai fazer o quê? Se ele viveu a vida toda os custos dos pais. E agora? Como é que ele vai enfrentar a vida? Então, não perca a proporção. Lembra que o papel de vocês como pais e da escola é preparar essa criança para o futuro. E se você dá para ele uma vida totalmente desproporcional ao que ele precisava ter, você não só que não está preparando, você está corrompendo o futuro dele, porque essa criança é uma criança mimada que vai ter muitas dificuldades de encarar o mercado, encarar a realidade do mercado. Os pais dele podem ganhar bem, mas ele não. E como ele vai viver? Com 20 anos, com 25, com 30 anos, ele ainda vai precisar mesada de vocês? Ah, coitado, ele ganha pouco? Ou você vai preparar ele desde agora, como a vida realmente funciona? Próximo ponto, gastar muito dinheiro para tentar manter um status social. A pessoa muitas vezes, justamente porque ganha bem, ou pelo menos relativamente os outros, eles acham que eles têm muito poder de compra. E como a maior parte das pessoas não tem controle financeiro, eles não sabem que aquilo que eles acham que é muito, na verdade não é tanto. E aí eles vivem trabalhando muito e aí eles usam a famosa frase, eu mereço. E eles têm gastos, às vezes para aparecer e às vezes porque acha que merece. Aparecer quer dizer, pega academia a mais cara na cidade, indo para os restaurantes mais caros porque todos os meus amigos também vão para esses restaurantes e mantendo um padrão de vida, gastos do questão de status extremamente elevado, que leva você para ter muito desperdício. E aí eles começam a ficar preguiçosos em economizar. O que é preguiçosos?
não tem comida, ele pede iFood. Tá com fome, vamos para o restaurante. E eles fazem isso com tanta rotina. E obviamente, como eles acham que eles ganham bem, eles não vão para lugares baratos, eles vão para lugares com custos elevados. E como eles não têm controle, eles não entendem que esses restaurantes, esse iFood, essa academia, essas coisas, todas as coisas, as pequenas coisas que eles acham que eles merecem porque eles ganham bem, a soma disso cria fortunas no final do mês. E essa fortuna faz duas coisas. Primeira coisa, ele leva você para ter um padrão de vida extremamente elevado, quer dizer que não sobra dinheiro. Segunda coisa, obviamente, você não investe dinheiro, automaticamente você nunca vai ter liberdade financeira. Então, a vida toda você tem um ciclo que eu tenho que trabalhar muito, ganhar muito, para poder manter e nunca pode parar. Mais uma coisa, presta bem atenção, isso para todo mundo. Cartão de crédito sem controle. É absurdo ver. Cartões de crédito de classe média alta são altíssimos. Aquela mesma coisa, eu estou com pressa, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para pesquisar, eu não tenho tempo para ir atrás, eu passo no cartão e vocês vê faturas ridículas do valores. E a pessoa nem sabe, nunca abriu fatura para ver as coisas, nunca. Ele só vê no final do mês, fica chorando, nossa, muito alto, tá, reclama com a esposa, com o meu marido sobre a fatura muito alta, e continua. Controle seu cartão de crédito, senão ele vai controlar você, simplesmente isso. E aí, o próximo ponto, consequentemente disso, muitas vezes está endividado. Funcionários públicos, só para vocês verem, com a minha experiência de milhares de mentorias, funcionários públicos, 60, 70, 80% deles, para não dizer mais, estão endividados até aqui com consignados, empréstimos CDC, cartões. Por quê? Pela facilidade, pela previsibilidade dos ganhos deles. Os bancos, eles são os melhores clientes, eles são presa fácil para o banco. Eles só liberam para ele margem. Eles liberam margem, eles ganham um pouquinho de aumento, eles já liberam mais margem. E essas pessoas você vê às vezes com 4, 5, 6, 7 consignados. E o salário de 20 mil, na verdade, ele recebe líquido 7 mil no final. É absurdo, mas isso acontece o tempo todo. Então, muito cuidado com crédito. Quando você vive com crédito porque você tem facilidade de conseguir, porque você vive no padrão de vida errado, porque você nunca controlou, infelizmente, isso vai levar você para ter uma vida miserável. E eu conheço muitos, pessoalmente, funcionários públicos que têm salários altíssimos, e não têm nada na vida, nada. Eu fiz mentorias com um casal de Brasília, os dois trabalham no judiciário, salário juntando os dois, dava 54 mil reais, 54, pergunta o que esse casal tem na vida, nada, eles viviam de aluguel. Vocês acreditam nisso? Vivendo de aluguel, já trabalhando mais de 20 anos. Por quê? Porque desses 54 líquido, eles nem recebem nem 18. Imagina quantos consignados, imagina quantos empréstimos, quantas coisas tem na folha de pagamento deles, para não receber nada, para viver apertados mês após mês. E se vocês acham que isso é uma coisa absurda, conversa com um funcionário público para você ver se eu estou exagerando. E última coisa, não menos importante, pessoas de classe média alta muitas vezes não investem em educação financeira. A maior parte das pessoas não investe nisso, mas muitas vezes pessoas de classe média, por trabalhar muito, para ganhar bem, muitas vezes eles acham que eles não têm necessidade. Eu já sou bem-sucedido, eu já ganho bem. Então eles acham que o dinheiro alto que eles ganham, um dia vai proporcionar para eles liberdade, um dia vai proporcionar para eles uma vida confortável. E aí eles sempre pensam que quando ele vai ganhar mais tudo isso. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Se você não nasceu para pais ricos, que te educam financeiramente, você faz parte de 99,9% dos brasileiros que não tem educação financeira. E se você não tem educação financeira, você provavelmente vive totalmente errado. Você vive padrão de vida errado, você gasta erradamente, não sobra dinheiro, você não investe. Se sobra dinheiro, você não sabe onde investir. Muitas vezes você deixa na poupança, muitas vezes você faz umas aplicações extremamente erradas que às vezes o gerente de banco te convence que vale a pena um corretor. Por quê? Porque você nunca estudou, você não tem nem educação e nem conhecimento nessa área. E automaticamente você leva uma decisões financeiras extremamente ruim e que vai fazer você ao longo dos anos, em vez de acumular patrimônio, perder patrimônios. Então, uma das coisas que precisa, e sempre para todo mundo, é investir tempo e energia em educação financeira. Aprender as regras do jogo. Aprender como viver corretamente no padrão de vida certo, investir corretamente e construir um dia de liberdade financeira, quer dizer, fonte de renda passiva, onde vai permitir para vocês um dia não depender mais do seu trabalho. E eu vou terminar com uma última história. É que é incrível. Minha irmã, semana passada, pediu demissão. Você fala, nossa, é coisa ruim, é coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque isso foi um dos objetivos de vida dela, que ela falou 10 anos atrás. Por quê?
Minha irmã é uma executiva em uma multinacional, gosta do que faz, mas já não estava satisfeita de ir todo dia, acordar cedo, ir para o trabalho, voltar tarde para a noite. Ela tem outras prioridades na vida dela. Só que muitas pessoas na vida chegam a essa conclusão, que eles gostariam, talvez, depois de 20 anos de carreira, descansar, aposentar cedo, fazer outras coisas na vida, explorar outros campos. Só que não pode. Por quê? Porque eles são obrigados a trabalhar para continuar a pagar contas. Minha irmã, para quem lê o meu livro, ele tem a história dela, eu ensinei ela e meu cunhado como construir a liberdade financeira deles. Eles fizeram através de investimento imobiliário. Hoje eles têm 10 imóveis e eles têm liberdade financeira. Por isso que minha irmã podia pedir demissão. E ela saiu cedo, aposentou super cedo e aí vai curtir a vida dela. Entenda isso? Entenda que educação financeira significa te dar a liberdade de poder viver seus valores e não apenas suas possibilidades. Por isso que, se você é classe média alta, se ganha bem, agradece a Deus e utiliza esse sorte que você tem, entre aspas, para construir sua liberdade financeira. E não desperdice ele em coisas fúteis, com padrão de vida errada, educação errada, coisas erradas que não vai levar você para lugar nenhum na vida, ok? Se gostou desse vídeo, obviamente curte, comenta. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sino para receber avisos quando novos vídeos saem. Beijo no coração e até o próximo.